Olá a todos, olá meus irmãos, cunhadas, sobrinhos, amigos e amigas. Quando nos reportamos sobre maçonaria, em nosso último vídeo nós falamos sobre o número 3 e da importância para a maçonaria e seus mistérios. Hoje nós resolvemos falar um pouco sobre a questão do sagrado, da intolerância e das controvérsias dentro da maçonaria. Antes de iniciarmos, eu gostaria de pedir a todos que nos acompanham que, se ainda não fizeram a sua inscrição em nosso canal, que nos ajudem fazendo a sua inscrição, deixando ali um like, um comentário, para que a gente possa melhorar cada vez mais o conteúdo do canal. Bom, por ter a maçonaria um caráter laico e de tolerância, que se fundamenta nos princípios iluministas e libertários, em que seus membros praticam a liberdade religiosa. No entanto, nos últimos 3 séculos, a maçonaria ela foi marcada por diversas demonstrações de intolerância entre a instituição maçônica e as diversas religiões, que, através de disputas internas, resultaram em demonstração de contradição entre a teoria e a aplicação prática de tais princípios. A relação entre as religiões e a história da maçonaria, desde seus primórdios até a modernidade, é possível se verificar várias mudanças entre ambos os lados, entre os dois lados. Valendo destacar que, no período operativo e durante a Idade Medieval, e foi neste período que foi marcado pela aproximação entre os pedreiros livres e a Igreja Católica. Isto porque eram esses pedreiros, e era através de seus talentos na construção de várias catedrais, que fizeram com que as concepções religiosas oriundas do catolicismo fossem abraçadas pelos grupos das guildas de construtores, que era a base da maçonaria moderna. Com este advento, com o advento do iluminismo, diversos intelectuais tiveram relações com os ambientes dos pedreiros operativos, de modo que os espaços restritos aos pedreiros, que dominavam a arte de construir e que se preocupavam com a relação laboral e iniciática de seus membros, passou a ser um ambiente especulativo, através de ciclos de pessoas, de ciclos filosóficos, onde discutiam-se os mais diversos temas de interesse comum. De modo que no fim do século XVII, a herança maçônica medieval passaria a ser vista como um simbolismo de valor esotérico, restrito aos seus iniciados. De forma que, neste contexto, a instituição maçônica passou a receber os chamados aceitos, aqueles que não eram pedreiros no sentido literal do termo, mas que foram recebidos em alojamentos exclusivos de tais grupos. Foram escolhidos e alojados nos grupos de pedreiros. Como consequência desse entendimento, não tardou para que
o ambiente logo se tornasse estritamente especulativo. O que foi possível constatar nesta fase? A presença de muitos intelectuais das mais diversas áreas, como cientistas, músicos, políticos, filosóficos, que naturalmente, através desses intelectuais, houve uma abertura que fez com que houvesse a pluralidade de ideias e também fosse introduzida na instituição, especialmente aquelas advindas do pensamento iluminista, de tal forma que a maçonaria passou a enfrentar problemas com a Igreja Católica. E isto passou a não ser aceito em que os seus fiéis fossem membros da instituição maçônica, tendo, portanto, a Igreja insinuada que a ordem maçônica possuía princípios anticristãos, deístas, libertários e humanistas ou iluministas. Isto aconteceu devido à publicação do cardeal André Hércules de Fleury, que era primeiro-ministro de Luís XV, lá pelos idos a data de 14 de setembro de 1737, em que nesta publicação proibia todas as reuniões secretas e especialmente a formação de associações. Após essa condenação, surgiram, portanto, diversas outras referências desfavoráveis à maçonaria. Vou citar algumas delas aqui, porque são muitas. Primeiro vou citar a província de Romanorum de Bento XIV, em 1751. Scrutabile Divinae, do Papa Pio VI, em 1775, e muitas outras. Tais embates, podemos dizer, que esses embates se estenderam por quase 300 anos, envolvendo círculos de protestantes e das mais diversas religiões. Outra questão que devemos observar é o ateísmo. Isto porque em 1888, supostamente um budista havia sido iniciado na Birmânia, e que tal ocorrido chamou, portanto, a atenção de alguns maçons ingleses, que afirmavam que, abre aspas, o budismo só pode ser chamado de religião em sentido muito peculiar, pois é teoricamente um ateísmo puro e ignora totalmente a existência de uma divindade, fecha aspas. Portanto, por este tipo de absurdo, esse tipo isto, que um budista parece então, dessas frases, parece então carecer de vários requisitos essenciais exigidos de um candidato a ingressar na maçonaria. No que diz respeito ao protestantismo, no ano de 1910, a Igreja Evangélica Luterana do Brasil emitiu várias notas desfavoráveis sobre a maçonaria. E então, pelo fato de haver participação de cristãos luteranos na instituição maçônica, a Igreja Presbiteriana do Brasil, por sua vez, modificou o seu posicionamento sobre a maçonaria desde a sua chegada no Brasil, na segunda metade do século XV até o ano de 2012. E que, conforme dessa religião, ocorrida em 1900, os cristãos
presbiterianos poderiam decidir se faziam ou não parte da maçonaria. Então, quem decidia era o próprio cristão. Contudo, no ano de 1996, a Comissão Executiva do Supremo Concílio da Igreja Presbiteriana do Brasil, ela veio a publicar um parecer recomendando seus membros a evitarem o envolvimento com a instituição maçônica, com a maçonaria. Nos dias atuais, essa denominação proíbe vinculação de seus membros à instituição maçônica. Observamos também que durante o 18º Concílio Geral da Igreja Metodista, ficou ali definido que os seus fiéis e membros eles eram impedidos de participar das atividades da igreja. Contudo, os membros da maçonaria, né? Contudo, deveriam ser orientados a se desvincularem da instituição. Portanto, os novos membros, por sua vez, só podiam ser exibidos na igreja após o desligamento da maçonaria. Bom, por todas essas questões complexas em relação à maçonaria e às igrejas protestantes de viés pentecostal e neopentecostal, onde há um forte apelo ao discurso conspiracionista, demoníaco e de guerra espiritual, tais disputas envolvem todas as instituições, ainda que sejam elas objetos de discussão, envolvendo agentes de ambos os lados, teólogos, maçonólogos, sendo, portanto, um rico campo para o estudo no âmbito da maçonaria e das ciências da religião, da teologia, tudo isso que venha a visar compreender o fenômeno religioso dentro da instituição e a sua relação com as diversas expressões religiosas, bem como suas eventuais implicações. Para que possamos entender a definição da religião na maçonaria, se faz necessário compreender as maneiras como o ser humano compreende a vivência e a religião, visto que o aspecto místico, assim como a religião, em seus aspectos práticos, é algo que está presente na existência humana. E isto desde a sua existência. E, por ser uma dimensão antropológica, ou seja, um algo que pertence ao mesmo ser humano, todo homem é visto como místico. E por esta razão, o misticismo ele vem a se relacionar com a religião, que, em sentido original, vigora por longos e longos tempos, em que seus derivados diz respeito a uma forma superior de experiência de natureza religiosa ou religioso-filosófico, que vai além da razão, mobilizando, portanto, as mais poderosas energias psíquicas do indivíduo. Isto por ser uma experiência que aponta para uma realidade transcendente, em que essas energias elevam o ser humano às mais altas formas de conhecimento e de amor que lhe é dado alcançar nesta vida. As definições mais conhecidas
da religião são as de Cícero, Lactâncio e Agostinho de Hipona, em que as citações desses grandes homens, todas elas apontam para uma perspectiva mais abrangente sobre o que se trata ou o que vem a tratar a religião. Estes homens são grandes pensadores e enunciantes da religião no maior do seu sentido. Já na maçonaria, tem-se como registro público sobre religião o antigo religioso de Westcott, intitulado de Religion of Freemasonry Illuminati de Bidei Kambalad. Isto escrito em 1888, em que o autor ele aponta que a religião é o nome que nós, mortais, damos às nossas aspirações em relação ao nosso Criador. Para a crença em seres sobrenaturais, Deus ou deuses, a distinção de tudo isso entre o sacro e o profano são aqueles rituais focados sobre objetos sagrados. Quando se fala de sobrenatural, né? Em que um código moral sancionado por Deus ou pelos deuses, por sentimentos religiosos, que são o senso de mistério, adoração, assombro e até o fascínio. A oração e outros tipos de comunicação como o divino é uma visão da vida e da morte, uma organização mais ou menos total da existência. Por fim, a oração é um vínculo com a comunidade religiosa, de forma que, por tais observações, nós podemos sim afirmar e ter uma ideia, mesmo havendo uma pluralidade sobre o que é religião, podemos definir sim de maneira homogênea. Em suma, não temos uma definição de religião. Temos apenas uma caracterização de religião ou um conceito brando de religião. Para a maçonaria, sendo ou não uma religião, ainda é uma questão que gera controvérsias, em que, pela posição majoritária e a dos autores, defendem que a instituição maçônica não é uma religião. A maçonaria possui práticas e expressões religiosas, não pratica religião. Na maçonaria se opera as religiões em planos diferentes. Isto porque uma loja nunca poderá substituir um templo, ainda que seja eventualmente chamado de templo, mas deve fornecer elementos e questões fundamentais no que diz respeito ao próprio espírito. Uma loja é um espaço, uma loja é um templo, né? É um espaço de sociabilidade, de ética, que, somado à religião, presta um tributo que irá exigir dos seus membros prévia profissão de fé e de que existe um Criador, além de ordenador do universo, como condição de admissão e de permanência. O Grande Oriente do Brasil e suas potências apresentam as suas constituições e regulamentos, além de informar as definições do que é a maçonaria. Momento em que afirma
ali que a maçonaria é sim uma instituição essencialmente iniciática, filosófica, filantrópica, progressista e evolucionista, cujos fins supremos são a liberdade, a igualdade e a fraternidade. O grande Ayrton Elisiário de Souza, mencionado ali numa carta da Grande Loja Unida da Inglaterra, que foi dirigida à Grande Loja do Uruguai, publicado em 18 de outubro de 1950, apontou ali que a maçonaria se trata de um culto, afirmando seu caráter religioso de viés monoteísta. E esse pensamento está presente em toda a maçonaria, advinda da tradição anglo-saxônica, também chamada de maçonaria tradicional ou dogmática. O que na verdade podemos dizer é que a verdadeira maçonaria é um culto para se conservar e difundir a crença na existência de Deus, para que possa ajudar os maçons a regular sua vida, sua conduta nos princípios de sua própria religião, qualquer que seja ela. No entanto, deve ser uma religião tendo como um livro sagrado sobre o qual o iniciado possa prestar um juramento à ordem. O que devemos ter também em mente é que a maçonaria é uma escola filosófica, de moral, de ética, de bons costumes, em que seus afiliados nela aprendam e aprendem à medida que evoluem, que a dinâmica da vida acompanha o progresso das artes, da ciência, formando mentalidades sensíveis e progressistas para a universidade dos conceitos básicos e ecumênicos. Isto como são as leis naturais, eternas e imutáveis da criação do grande arquiteto do universo. Para concluirmos, já se passando 200 anos e 85 anos, mais de 285 anos, mais de 200 anos, né? Desde a primeira declaração pública contra a maçonaria realizada pela Igreja Católica, marcado pela mudança de visão que as igrejas católicas e protestantes tinham sobre a instituição maçonaria, o que podemos afirmar hoje é que tais questionamentos, atualmente, já não são mais vistos de forma como eram vistos na antiguidade. Tendo em vista que muitos membros desses grupos religiosos são estimulados ao afastamento da ordem maçônica para que se consigam viver a espiritualidade dessas igrejas. Por outro lado, a maçonaria também demonstrou certo grau de aversão a algumas religiões asiáticas, como o hinduísmo e o budismo, razão pela qual envolvem a maçonaria e as diversas matrizes religiosas em todo o mundo. O que devemos demonstrar é que a instituição deve pensar nas possibilidades sobre o caso de membros de diferentes religiões, tais como a Umbanda, o Candomblé, as religiões indígenas, que são perspectivas que podem auxiliar em um melhor posicionamento na maçonaria universal e que, diante de tais questões, venha a envolver as suas relações com as diversas camadas da sociedade, incluindo as dos direitos humanos e da
religiosidade, do diálogo, da construção da paz, que tenha o cunho de buscar soluções para que se possa caminhar juntos, mesmo se impedidos dessas concepções teológicas e filosóficas, mas que tenha o cunho em prol da construção de uma sociedade melhor. Já se demandam mais de 25 minutos. Vamos ficar por aqui, nos comprometendo em breve lançar outro vídeo falando de maçonaria. Tríplice e fraternal abraço a todos aqueles que nos ouviram e viram esse vídeo. Obrigado.